Vamos ver o que é o produto vetorial de dois vetores, U e V. Vamos usar os vetores em coordenadas. Tá? O vetor U vai ter coordenadas x1, yz1. E o vetor V, as coordenadas estão indexadas com o número 2. O produto vetorial pode ser formalmente definido através de um determinante. Então a gente denota assim, o vetorial V com um x, e a gente monta esse determinante onde nessa linha aqui tem as componentes do vetor U, essas componentes aqui. Na outra linha tem as componentes do vetor V. Tá? E como que a gente enxerga esse determinante? Esses daqui formalmente são os vetores da base. Não faria sentido colocar vetores aqui. A questão é que faz sentido escrever assim. Tá? Então, o que significa isso daqui? Significa que é um vetor onde a primeira componente é dado por esta matriz 2 por 2 aqui. A segunda componente, J, é dado por esta matriz 2 por 2 com um sinal de menos. E a terceira componente é dada pelo determinante dessa matriz 2 por 2. Muito bem. Como que a gente chega dessa forma nessa daqui? É o desenvolvimento de Laplace, correto? Porque aqui eu imagino que eu vou fazer o desenvolvimento de Laplace ao longo desta linha aqui, e eu vou começar com este vetor i com o sinal de mais. Os sinais no desenvolvimento de Laplace são mais, menos e mais. Portanto, eu faço i vezes esse determinante aqui, mais j, depois do i vem menos, menos j vezes o determinante da matriz, removendo a linha e a coluna dele. Tá? E depois k vezes o determinante que sobra ao remover linha e coluna. Ok? E isso resulta na conta que está aqui. Essa é a definição do produto vetorial. Então, o resultado é um vetor. A gente pode reescrever assim também. Dizer que o produto vetorial com V a primeira componente é dada por essa conta, que é essa conta aqui. A segunda componente é essa conta aqui, e a terceira componente é esta daqui. Muito bem. Os nomes que se usa para produto vetorial, tá? A gente pode dizer assim que está calculando o vetorial V. Então, esse é um jeito de falar. Estou calculando o vetorial V e representa assim. A ordem do produto vetorial importa. Então, a gente tem que dizer qual é a ordem, tá? Então, a gente tem que fazer a multiplicação na ordem que ela é escrita. Outra notação possível é, em vez de usar o símbolo de vezes, usar este símbolo aqui. E o produto vetorial, porque é definido como um determinante, dessa forma, ele tem propriedades análogas a determinantes. Tá? Vamos ver algumas dessas propriedades aqui. Vamos ver essa daqui. Se você fizer produto vetorial de U por V, o que acontece? Usando definição, eu tenho essa forma aqui, onde eu escrevo as componentes de U aqui e aqui as componentes de V. O que acontece se eu trocar a ordem dessas duas linhas? O determinante troca de sinal. Isso é válido para um determinante 3 por 3 e é válido para todos os determinantes 2 por 2 que fazem parte da definição do produto vetorial. Então a gente pode reconhecer que aqui as componentes de V estão na segunda linha e as componentes de U estão na terceira linha. Portanto, esse daqui é o produto vetorial, na verdade, de V, produto vetorial U. Então, a gente tem uma propriedade que é, trocando a ordem do produto vetorial, aponta no sentido oposto. Muito bem. Essa é uma propriedade importante. A outra é saber o que acontece quando você faz o produto vetorial
entre dois vetores que são paralelos. Então, suponha que U e V sejam dois vetores paralelos. O que acontece? O produto vetorial deles vai dar zero, vai dar o vetor zero. Tá? Por que isso acontece? Se você pegar U como um produto de uma constante vezes o vetor V e colocar aqui quem é as coordenadas de U em termos das coordenadas de V, que são múltiplos, né? Então eu tenho esse fator de alfa aqui, multiplicando os elementos, as coordenadas do vetor V aqui. Isso para dar o vetor U. É uma propriedade de determinante que, se você multiplica uma linha por uma constante, então você pode reescrever esse determinante com a constante na frente, ou seja, essa constante alfa vai multiplicar todo o determinante onde você mantém, mantém as outras linhas, e essa daqui fica sem a constante alfa, como se você faturasse o alfa para frente do determinante. Você só pode fazer isso uma linha de cada vez, tá? Mas essa é uma propriedade de determinante. Feito isso, a gente observa que isso daqui forma um determinante onde eu tenho duas linhas que são iguais, certo? Nesse caso, o determinante dá zero, ou seja, todos aqueles determinantes 2 por 2 vão ter duas linhas iguais e, portanto, você vai ter aqueles três determinantes 2 por 2 valendo zero. Resultado, você chega no vetor nulo, tá? Muito bem. Então, essas são duas propriedades que a gente vai usar com frequência. Prosseguindo aqui, vamos ver as propriedades geométricas do produto vetorial. Então, para eu definir geometricamente quem é esse vetor, o produto V, eu preciso dizer qual é a direção, o módulo e o sentido. Tá? Então, vamos ver essas três coisas para caracterizar geometricamente o que é o produto vetorial de U por V. Primeira coisa, direção. Direção é a reta onde esse vetor se encontra. Esse vetor é ortogonal a U e a V simultaneamente. Isso é uma propriedade muito legal. Tá? Então, ele é ortogonal a U e a V simultaneamente. O que mais? Ele tem módulo, o módulo dele. O módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo formado por U e V. Também é uma propriedade muito útil. Então, ao calcular esse vetor e tomar o módulo dele, o que resulta é um valor que é igual a calcular o módulo dos dois vetores separadamente e multiplicar pelo seno do ângulo entre eles. Tá? Então veja que isso daqui essa conta aqui é o cálculo da área do paralelogramo definido pelos vetores U e V, onde o paralelogramo é pensado assim: U e V estão com a mesma origem no mesmo ponto, U apontando para cá, V apontando para cá. O paralelogramo que eles formam é esse daqui. Tá? E a área do paralelogramo é dado você pode escolher um lado, né? Então, por exemplo, aqui eu vou escolher esse lado aqui do paralelogramo, cujo comprimento é o módulo de U. E eu multiplico pela altura. Essa é a área do paralelogramo, né? Essa altura aqui. Pego um vértice aqui, pode ser a ponta do vetor V, e desço uma perpendicular até esse lado. Eu chamo isso daqui de H. Essa é a altura. Quanto vale essa altura? Bom, olhando para o triângulo retângulo formado aqui, a gente vê que o módulo de V é a hipotenusa do triângulo retângulo. O ângulo entre esses dois vetores, a gente está pegando o ângulo geométrico, é sempre um ângulo θ entre 0 e 180 graus.
esse ângulo aqui tem um seno, né? Então você tem o seno desse ângulo. E esse seno, então, está entre 0 e 1, certo? Sendo que o seno de 0 é seno de 0 é igual ao seno de 180, que é igual a 0. E o seno de 90 é o único lugar onde o seno vale 1. Muito bem. Então, esse h, essa altura h, pode ser escrita como sendo, via trigonometria, isso daqui é a hipotenusa vezes o seno do ângulo θ, porque ele é um cateto oposto ao ângulo, né? Portanto, eu tenho isso daqui. A área do paralelogramo é U, é o módulo de U vezes a altura, que é o módulo de V vezes seno de θ. Muito bem. E a terceira propriedade? Faltou discriminar qual o sentido do vetor. Então a gente já disse qual é a direção, que é perpendicular a U e V, disse o tamanho dele, que é o módulo, que é a área do paralelogramo, e o sentido. Tem dois sentidos possíveis. Então a gente tem uma coisa chamada orientação no espaço. Tá? A gente tem uma orientação espacial. Então esses três vetores aqui nessa ordem, o V e o produto vetorial, nessa ordem estão dizendo assim que eles têm uma orientação, e essa orientação é igual à da base. Já vou explicar como a gente vê orientação. Tá? A orientação é vista por uma regra chamada regra da mão direita. Tá? Então é isso daqui que a gente vai usar, e é muito comum a gente precisar usar isso daqui. Então vamos lá. O que é a regra da mão direita? Aqui está. Desenhei aqui a mão direita e vamos ver onde fica o sentido do vetor U vetorial V. Para isso, a gente faz o seguinte. Aponta o dedo indicador na direção do vetor U. E na direção do vetor V, aponta-se o dedo médio. Ou, se você preferir pensar, ele deixa a palma da mão saindo do plano definido pela palma da mão. Mas você pode pensar assim, que você pode abrir o dedo médio de tal forma que você ajeite o ângulo θ, né? E faz o ângulo ir de U para V. Porque você tem U vetorial V nessa ordem, tá? O vetorial V é aquele que está no sentido em que aponta o dedão. Tá? A gente já sabe das propriedades anteriores que esse ângulo aqui é 90 graus e esse ângulo aqui é 90 graus. E a direção certamente é 90 graus. O sentido dessa reta aqui, é que tem que ser discriminado pelo dedão. Ele aponta no sentido, dizendo qual o sentido desse vetor. Muito bem. Deixa eu desenhar aqui no plano, a gente desenhar esses vetores U e V num plano. Imagina que aqui eu tenho um bloco de madeira, o tampo da mesa, e aqui eu tenho um plano que é o tampo, né? A superfície. Imagina que eu tenho aqui o vetor U e aqui o vetor V. Tá? A direção do vetor U vetorial V é certamente perpendicular à mesa, tá? Paralelo a isso daqui. A questão é, qual o sentido desse vetor? Bom, então vamos lá. Se eu apontar o indicador aqui e o dedo médio para cá, eles vão formar um ângulo, né? A mão vai ficar virada nessa posição aqui, com o indicador para cá e o dedo médio para cá. Portanto, o dedão vai ficar para cima. Tá? Então, a posição do vetor, desse vetor aqui, é para cima. E o que acontece se eu fizer o produto numa ordem diferente? Se eu fizer V
produto vetorial com U. Tá? Eu vou desenhar de novo um vetor V e um vetor U, mas eu vou desenhar dois vetores aqui na origem. Okay? Então, dois vetores assim, se eu fizer V, produto vetorial com U, ao apontar o indicador na direção de V, o que vai acontecer é que eu tenho que girar a mão para que eu consiga apontar o dedo médio na direção de U. E aí o dedão vai apontar para baixo. Resultado: o produto vetorial desses dois vetores resulta num vetor aqui, que aponta para baixo, né, para o interior da mesa. Tá? Ok? Então, é aqui que vai estar o V vetorial U. Este daqui aponta para cima e esse daqui aponta para baixo. Tá? Então, é assim que funciona a regra da mão direita. Vamos em frente. Vejamos aqui uma situação onde a gente pode visualizar a regra da mão direita. Imagina que eu tenha esse cubo, tá? E os eixos estão organizados assim. Aqui está o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, e que esse cubo é um cubo unitário. Todas as arestas aqui têm tamanho 1. Tá? Então, esse vetor que está aqui, nessa direção, é o próprio vetor I. Okay? É o vetor, o vetor unitário que aponta na direção do eixo X. E, portanto, então eu tenho I aqui, aqui o vetor J, e aqui é o vetor K. Ok? Pergunta: conhecendo as propriedades geométricas do, do produto vetorial, em referência aos pontos, os vetores formados nas arestas desse cubo aqui, onde que resultaria o vetor, o produto vetorial de AF, produto com CB? Tá? Então, pergunta, por exemplo, então o que é o AF? AF é um vetor assim, que está nessa posição aqui. E o CB é um vetor assim, está nessa posição aqui. Tá? Então eu posso fazer o produto vetorial nessa ordem, e vai ser um vetor que vai ter uma direção perpendicular a esses dois vetores aqui. Portanto, vai ser um vetor que tem que estar alinhado com o eixo Y, tá? Que é perpendicular a esses dois vetores, porque esse daqui está alinhado com o eixo X, esse daqui está paralelo ao eixo Z, portanto, o resultado tem uma direção que é ao longo do eixo Y. Questão: e o tamanho? O tamanho é a área, né? Então vamos fazer o seguinte: deixa eu pegar aqui e colocar ele aqui para ficar claro que o produto vetorial desses dois vetores vai ter a face do cubo como área. Mas vai ser área 1, porque definimos aqui o cubo de arestas 1. Então a área também é 1, o resultado tem tamanho 1. Tá? Então tem tamanho 1, está na direção do vetor do eixo Y. E qual o sentido dele? Então agora o sentido é dado pela regra da mão direita. Tá? Então vamos lá. Quem que é o AF? AF, então, era o vetor que estava aqui, certo? Eu transportei ele para cá. Então, se eu faço AF vezes CB, então eu estou fazendo este ângulo aqui, ó, nessa ordem aqui, nessa direção. Aponto o indicador para cima, o dedo médio na direção CB, portanto o dedão vai apontar para cá, certo? Isso quer dizer que o produto vetorial vai ser um vetor aqui, de tamanho 1, paralelo ao Y. Tá? Então, quem é esse vetor? Bom, é o próprio vetor J. Ok? Então, aqui é J. Muito bem. Então, eu vou deixar esses dois para vocês pensarem um pouco, e mais para frente no vídeo eu coloco a resposta desses daqui, né?
pare um pouco e pense a respeito de que seria o resultado nesses dois casos. Muito bem. Então, vamos em frente. Vamos ver alguns usos do produto vetorial em física. Então, esse daqui é um deles. É um momento angular. Tá? O que vem a ser o momento angular? Assim que a gente começa a mexer com física, tem em mecânica o conceito de momento angular. Primeiro, o que é momento? Né? O que significa essa palavra aqui? Essa palavra é um vetor, assim como tem o vetor velocidade, tem um vetor de momento. Ele é a velocidade vezes a massa do corpo. Tá? Então você tem esse vetor chamado de momento. E você tem um vetor chamado de raio vetor. Ele ele é o vetor que vai da origem do sistema de coordenadas até o ponto que está o objeto. Ok? Então, isso daqui é chamado, basicamente, a posição dele com referência à origem do sistema. Muito bem. O que acontece com o momento angular é o seguinte. A gente diz que, a partir do momento, você pode calcular o momento angular, que é o produto vetorial do vetor, do raio vetor, com o vetor do momento. Tá? Então, isso daqui vai resultar num novo vetor que a gente chama de momento angular. Ok? Muito bem. Outra forma, outro lugar onde aparece, muito relacionado ao momento angular, é no que diz respeito a torque. Então, o que vem a ser o torque? Né? Torque é o que acontece quando você faz força para girar alguma coisa. Né? Existe uma força produzindo um giro, uma rotação. Então, imagina essa situação onde você tem um parafuso e uma chave virando esse parafuso sextavado aqui. E então você pegando o eixo, o centro aqui de coordenadas na cabeça do parafuso, e você aplicando uma força aqui no cabo, né? Você, por exemplo, você aplica uma força nessa direção e você tem esse raio vetor que diz onde a força está sendo aplicada em relação ao objeto aqui, né? A sua origem do sistema, né? Muito bem. O que vem a ser o torque? O torque é definido como produto vetorial de R com F. Ok? Então ele resulta num vetor, né? Ele vai resultar num vetor. Então, por exemplo, nesse sentido aqui, nessa situação, quem é o produto vetorial de R com F? Bom, para calcular o produto vetorial, você tem que colocar os dois vetores R e F na mesma origem, tá? Então, coloque-os na mesma origem aqui e então, paralelamente, transporte o vetor R e o vetor F para a mesma origem, aqui. E aí segue-se a ordem que está estabelecido no produto vetorial. É R primeiro, depois F. Então, é como se você estivesse fazendo o ângulo, estivesse movendo daqui para cá, com um certo ângulo, né? Então, agora faz isso. Aponta o dedão, o indicador na direção de R, o dedo médio na direção de F, e você vai ver que o dedão está apontando para cima. Então, esse é o sentido do torque. Tá? Então, está aplicando um torque assim. Ele está girando naquele sentido assim. Né? Okay? É claro, note que se eu inverter o sentido da força, se a força apontasse para cá, né? Se eu tivesse uma outra força apontando para cá, vamos chamar de G, certo? G está aqui, né? O torque mudaria de sentido. O torque estaria apontando agora para baixo, tá?
Ele não teria esse sentido, ele inverteria o sentido do torque. Muito bem, então inverte o sentido e é uma coisa vetorial, tá? Muito bem. Então, esses são dois pontos importantes que se encontram em física e em mecânica. E usando o módulo, você vê o efeito que o raio, que essa distância tem na alavanca. Porque o módulo do produto vetorial, que é o torque, então é o produto desse raio, do tamanho dessa distância aqui, com a intensidade da força vezes o seno do ângulo da força. Né? Então a força, você aumenta o torque se você escolher uma força movendo-se a 90 graus, porque aí esse cara aqui vai ficar igual a 1, e você aumenta o efeito no torque se você aumentar o R, que é a alavanca. Né? Obviamente se você aumentar a força. Muito bem, vamos em frente. Vamos ver agora mais uma propriedade importante do produto vetorial. É uma propriedade que a gente pode chamar de distributiva. Né? Se você tem o produto vetorial com a soma de dois vetores, então você pode calcular isso como sendo o produto vetorial de U com cada um dos vetores e somados. Tá? Então, nesse sentido, ele é parecido com o produto. Tá? E de onde vem essa propriedade? Vem da propriedade de determinante. O que acontece? Um determinante tem a seguinte propriedade. Quando você tem uma linha aqui, que é a soma, tá? Cada elemento, tá vendo você? É como se eu tivesse duas linhas somadas. Tem uma linha que eu vou pensar que é x2, y2, z2, que são as coordenadas de V, e somado com as coordenadas de W aqui, x3, y3, z3. Essas são as coordenadas de W. E aqui está o resultado, que é o vetor da soma dos dois. O que acontece? Determinante tem essa propriedade aqui, que se você tiver uma soma assim, numa linha só, não pode ter mais linhas. Se você for olhar numa linha só, você pode reescrever esse determinante como a soma de dois determinantes, onde você toma o determinante com cada uma das parcelas separadamente. Tá vendo? Então aqui estão as coordenadas do vetor V, aqui estão as coordenadas do vetor W. Tá? Mas você tem que manter o resto do determinante igual. Tá? Ele não muda aqui. Ok? Essa é uma propriedade que vem de determinante. Tá? E como o produto vetorial é definido com essas propriedades de determinante, a gente acaba vendo que a mesma propriedade vale. Portanto, o resultado aqui é que esse daqui, essa parte aqui, é o vetorial V, e essa parte aqui é o U vetorial W. Tá? Então é isso. Essa daqui é a propriedade distributiva do produto vetorial. Ela vale também para a primeira parte, né? De forma análoga, se você tiver aqui U somado com W, produto vetorial com V, você pode fazer a distributiva assim e obter essa igualdade aqui, tá? Muito bem. Vamos em frente. Vamos ver aqui três situações importantes do uso do produto vetorial em geometria analítica. Chamei de hacks, porque são empregos diretos do produto vetorial, onde ele facilita muito as contas. Por exemplo, o primeiro deles é verificar se três pontos são colineares. Como que a gente faz isso? Bom, dados três pontos, podemos definir os vetores AB e BC. Se os pontos estiverem perfeitamente alinhados ao longo da mesma reta, então o que tem que acontecer é que o produto vetorial desses dois vetores tem que dar zero. Então essa propriedade a gente já viu, que se os dois vetores estiverem alinhados, o produto vetorial é zero. Um jeito de lembrar que isso vai sempre acontecer é porque se você tiver
dois vetores alinhados, a área do paralelogramo formado entre eles é zero, porque não tem nenhuma área no paralelogramo formado entre eles, né? É paralelogramo degenerado, ele não é um paralelogramo de verdade. Muito bem, então esse é o resultado que se obtém se os três pontos estiverem alinhados. Mais uma propriedade é o cálculo de áreas, né? Diretamente, a gente usa produto vetorial para calcular áreas. Se você precisar da área do triângulo ABC, então você pode fazer o produto vetorial de AB com o vetor AC e tomar um módulo e dividir por 2. Por que que isso dá certo? Porque esse triângulo ABC é metade da área, ocupa metade da área do paralelogramo definidos pelos vetores AB e AC. Tá? Então, como esse módulo aqui, módulo desse vetor da área do paralelogramo, metade dessa área é a área deste triângulo aqui. Um terceiro truque que pode se usar produto vetorial é para calcular a distância de um ponto até uma reta dada, né? Ou você pode pensar que é o cálculo da altura de um triângulo. Os dois modos são equivalentes. Vamos ver como é que isso acontece. Novamente, se eu tomar o vetor, um triângulo ABC, né? Olho para esse triângulo aqui, e eu imagino que AB é um vetor, certo? E que AC é outro vetor, então o produto vetorial de AB com AC vai dar a área do paralelogramo, né? Para eu obter a altura H, basta eu envolver ela no cálculo da área assim. Eu sei que o comprimento AB, né, esse comprimento do segmento AB é dado pelo módulo do vetor AB. Se eu multiplicar isso pela altura, então isso é a área do paralelogramo gerado. Portanto, se eu dividir o módulo, a área do paralelogramo, pelo segmento, pelo tamanho de AB, eu obtenho H. Tá? Então, é dessa forma que H me dá a distância do ponto C até a reta que passa por AB, e também é equivalente a dizer que é a altura do triângulo ABC. Muito bem, vamos em frente. Vamos voltar agora para o produto vetorial no cubo. Então, a gente fez aqui que o produto vetorial de AF com CB é igual a J, né? Então, como é que ficam os outros vetores? Tá? Deixa eu colocar aqui a resposta para vocês. Então, fica assim. O produto de GB, esse vetor aqui, ó, GB, para cá. Produto com BC, então BC está aqui. Tá? Também resulta no vetor J. Tá? Para enxergar isso, você precisa colocar eles na mesma origem, assim. Tá? Então, na hora de calcular GB com BC, o sentido do cálculo vai assim, certo? Você gira, você está girando assim. Então, você tem indicador para baixo, dedo médio para cá, o dedão está apontando para cá. Então, novamente, você tem o vetor J, tá? O vetor que aponta na direção Y. E o outro aqui, o ED com FA. Então, vamos anotar aqui, ED é esse vetor aqui, e o FA é este vetor aqui. Tá? Um deles está na direção Y, esse aqui está na direção Y, esse aqui está na direção Z. Qual o sentido? Então, o resultado vai estar aqui, na direção X, mas qual o sentido? Então, usamos a regra da mão direita aqui.
O ED vem antes, né, do FA. Então vamos colocar aqui. Deixa eu transportar ele para cá. Transportar esse vetor para cá. E se você fizer, então, o produto de um com o outro assim, nesse sentido, né? Você tem que colocar o indicador para cá, dedo médio para baixo, para fazer nesse sentido. O dedão vai apontar para lá. Então é esse vetor aqui que é a resposta. É o FE. Mas quem é o FE? Ele é um vetor unitário que aponta na direção oposta ao vetor I, né? Ok? Então, na direção do sentido oposto do vetor I, desculpa. Então esse vetor aqui, que é a resposta, ele é menos I, tá? Então vetor menos I. Muito bem. Então esses são os produtos vetoriais usando o cubo para praticar a regra da mão direita. Então, essas são as coisas importantes do produto vetorial. No próximo vídeo tem a lição sobre produto misto, que é basicamente um determinante onde a gente vai conseguir calcular volumes. Tá? Então, isso está no próximo vídeo.